Olá pessoal, a graça e paz. Me chamo Igor e sou pastor da Igreja do Nazareno aqui de Lusiânia, Goiás. E estou no meu segundo vídeo falando do tema um pouco sobre mim. Mas antes de iniciar, eu queria ler um texto bíblico aqui que se encontra em Salmo de número 127, a partir do verso 3 em diante, que diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Bom, isso aqui eu poderia dar várias explicações, mas de uma maneira fácil e compreensível, e até cabe aqui dentro do texto, uma interpretação minha. Esse texto aqui está dizendo que sobre a herança nossa como pais, como mães, né, que são as mulheres, servas do Senhor, são os nossos filhos, né? Naquela época, quando o homem ele tinha muitos filhos, ele era temido, porque alguém iria chegar nesse homem e querer julgá-lo, chegar a levar ele no tribunal, e aí falar: você vai ser chicoteado, ou vai ser morto, ou você vai ser torturado. Como que um pequeno exército poderia fazer contra um homem que tinha vários filhos, né? Então, quanto mais filhos ele tivesse, mais protegido ele seria, porque os filhos deles não iria deixar nada acontecer com seu pai, daria até a sua própria vida para guardar a vida do seu pai. Então, naquela época, a gente vê Abraão, a gente vê desde aquela época de Moisés, a gente vê a história de José, né? E esses homens, eles tinham filhos, e esses filhos, eles criavam esses filhos muito próximos, muito perto deles. Não tanto pelo que eu acabei de dizer, pela proteção, mas mais pelo ensinamento do pai passar adiante. É isso que mais eles faziam. Mas diante desse texto, a gente vê que o Senhor fala que o nosso galardão, o nosso fruto aqui na terra, são os filhos. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o status, nada do que somos aqui, e sim os nossos filhos, porque Ele que irá dar continuidade daquilo que um dia nós começamos, ou também irá destruir aquilo que nós começamos. É em cima disso que eu quero entrar aqui com vocês, falando um pouco sobre mim. Bom, eu postei o primeiro vídeo dizendo que em semana após semana, né, eu estaria aqui juntamente com vocês, postando um vídeo sobre o que eu vivi. Em poucas palavras, não vou colocar muito porque o tempo não dá, mas eu queria começar aqui, hoje, dia 10/1/2022, quando criança. E esse é o tema da minha primeira semana, que se inicia hoje, que eu vou começar a fazer os temas, né? Então, irmãos, desde quando eu me lembro, a gente sabe que a gente tem pequenas recordações de quando a gente era, né, pequeno ainda, e eu tenho assim, não é muitas recordações, eu diria que são poucas recordações. Normalmente a gente sempre lembra daquilo que a gente mais sentiu prazer e daquilo que mais nos entristeceu. Normalmente a gente é assim, a nossa mente, ela normalmente age dessa maneira. Quando eu era criança, os meus pais, eles se separaram. Eu tinha aproximadamente 3 anos de idade,
E foi um momento muito difícil na nossa família, porque a gente era 3 irmãos, homens, e eu mesmo até hoje não sei muito o motivo causado pela separação. Eu sei ali em pequenos detalhes, né? Mas essa separação entre minha mãe e meu pai não só veio acarretar sobre eles, mas também sobre a gente. Eu acredito que toda separação, quando acontece, é dessa forma. Mas, de uma certa forma, eu não sei, eu não lembro do meu pai em momento nenhum da minha juventude, quando eu era criança ainda. Eu lembro que minha mãe teve que passar por uma situação difícil e nós fomos repartidos. O meu irmão ficou com a minha avó, eu fiquei com a minha tia e o outro irmão ficou com a minha mãe. Eu lembro que a gente sempre estava perto ali da minha mãe, sempre estava vendo, sempre estava, né, entrando em contato, mas eu não me recordo muito. Mas o que eu me lembro mais é o tempo que eu fiquei com a minha tia, que eu lembro que eu tinha 6 anos, 7 anos de idade, e eu ainda ficava com ela, morava com ela, e eu morava com meus primos. E não foi um tempo muito bom para mim. Eu me lembro que meu tio, o pai dos meus primos, ele tinha uma padaria, e eu me recordo que até para mim comer alguma coisa, eu me lembro uma vez, para mim comer um pão de queijo, a minha tia teve que pegar e disse para mim não contar para ele. Eu não sei muito o motivo. O que eu pretendo fazer aqui é falar um pouco sobre mim. E a minha família, ela sempre foi muito dispersa, vamos assim dizer, né? Como um pouco das demais famílias, cada um procura o seu arroz com feijão, sua forma de viver, e a gente ali ficou muito disperso, principalmente eu creio que eu. E eu nunca me vi sendo cristão, estando dentro de uma igreja, mesmo quando criança, e nunca tive algumas oportunidades que eu vejo que hoje eu dou para meus filhos, alguns pais dão, que é levar no caminho do Senhor, e isso e aquilo, né? Levar na igreja e servir mesmo ao Senhor em aprendizado, em ensinamento. Mas a nossa vida sempre foi muito, muito complicada. O que eu quero dizer com isso, nesse tempo meu, quando eu era criança? Eu lembro que meus pais, eles se separaram, e minha mãe, ela como ficou, ela não tinha muito recurso naquela época, né? Ela teve que repartir a gente, não sei por qual motivo, como eu disse, um pouco com a minha tia, né? Com a minha avó, para a gente poder manter, só porque foi um tempo muito difícil, porque eu cresci aprendendo um pouco de cada, né? Sofrendo e morando na casa dos outros nunca é bom. E isso foi até os meus 6 anos de idade, 7 anos de idade, que a minha tia, ela pôde me criar junto com esse meu tio, que eu chamo ele de tio, mas ele era marido da minha tia, né? Então, a nossa vida ali não era cristã. A nossa vida ali era uma vida mais de sobrevivência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitos casais, hoje em dia, se separam muito cedo. E o destino, muito cedo, eu digo assim, se separam por qualquer motivo, e as crianças sofrem desde cedo, né? É isso que eu estou querendo dizer. Eles casam ali, passam 1 ano, 2 anos e logo se separam, né? É um casamento muito pequeno para poder viver algo bom, algo perfeito, e poder construir algum relacionamento verdadeiro, seguro e compromissário, né? No compromisso com o Senhor, primeiramente, em primeiro lugar. E com isso as crianças, elas acostumam a viver da maneira
que vão acontecendo. As coisas vão acontecendo e elas vão aprender a viver se virando, né? Se virando. Umas começam a trabalhar muito cedo, outras largam o estudo para poder viver. O que eu estou querendo dizer é que só Deus, irmãos, numa situação dessa. Porque a gente sabe o tanto que é difícil para um jovem, para um adolescente que está se iniciando, que ele não tem ali uma família estruturada, ele manter foco na presença do Senhor. A gente sabe que é muito difícil. E a gente sabe também que a maioria desses jovens, o mundo está aí, eu não vou ficar aqui escondendo nada, o mundo está aí oferecendo droga, oferecendo bebida, oferecendo vida fácil, roubo, né, latrocínio, e tudo, o mundo está aí, o mundo está aí. E a gente vê cada vez mais jovens, meninos ainda, crianças ainda, meninas, mulheres engravidando muito cedo e tudo aquilo acontecendo. É uma coisa muito de repente e é aquilo que eu falei, é o caminho da sobrevivência. Com tudo isso, a gente sabe que o Senhor, Ele ama cada criança. A Bíblia, ela relata que o Senhor ama, o próprio Jesus diz, deixa os pequeninos virem a mim, deixa eles virem a mim. Mas por que tudo isso acontece? Talvez por causa da nossa própria desobediência como pais. Em vez de a gente resolver alguma coisa, alguma pendência, procurar o melhor caminho para fortalecimento no casamento, para poder estar junto, se amarem e criarem seus filhos, ensinarem o caminho correto para andar, a gente prefere se magoar, guardar o nosso rancor, a nossa ira ali dentro e o afastamento. Eu não estou dizendo que o divórcio ele não pode acontecer em momento nenhum. Existem mulheres que apanham, existem várias outras ocasiões, entre mulheres também que agridem os homens. Eu não estou dizendo isso, às vezes há traição, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que hoje em dia o motivo da separação é muito, vou ficar com aquilo ali, depois eu fico com aquilo ali, e acaba que aquilo ali vira um pouco de moda, um pouco de modismo, vamos assim dizer. Deus, Ele fez um homem e uma mulher. Quando Deus fez Adão, Ele criou também Eva. E a gente viu ali Caim e Abel. Os pais criando os seus filhos e os próprios filhos se destruindo. Os próprios filhos. Mas pela misericórdia do Senhor, um deles era o filho fiel. E foi o filho que pagou sua vida ali, né, que o irmão foi lá e matou ele. Existem muitos irmãos, muitos primos, muitos parentes que matam o sonho, a vida de uma criança, quando essa criança começa a andar no caminho correto. Eu vou dizer um pouquinho sobre isso lá no meu 3º ou 4º vídeo, que eu vou dizer quando eu era ali ainda jovem. Eu tive muito bullying, eu era chutado, eu apanhava no colégio, eu era muito quieto, então os meninos aproveitavam muito de mim. Aquele ali é um bobão, e batiam, arrancavam minha camisa, me rasgavam. Eu ia para a escola, eu tinha vergonha. Então eu vou contar um pouco sobre isso no meu 3º para o 4º vídeo. Mas eu quero dizer que todo o caminho do Senhor ele é recompensado. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma profissão, graças a Deus, diante de tanta dificuldade, diante de tantas aflições, erros cometidos, falhas, eu aprendi o melhor caminho. O melhor caminho é o Senhor. Eu quero dizer que você que talvez está aí assistindo o vídeo, você adolescente, você ainda que está crescendo nessa situação aí, eu não sei, né? Que você olhe para o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? Será que o melhor caminho é escutar as minhas falsas amizades,
aqueles que estão querendo o meu mal, aquilo que eu sei que é errado, ou o melhor caminho é tentar fazer o certo. Lembre-se do que Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Não tente fazer algo bom, mas tente fazer que o Senhor te faça fazer algo bom. Coloque a sua fé, o seu coração, a sua maneira de viver diante do caminho do Senhor. Como eu disse, desde cedo foi um momento muito difícil, meio de sobrevivência. Mas em tudo, quando nós entendemos os melhores caminhos do Senhor são para nós, o Senhor nos honra. O Senhor, Ele tem o galardão dos céus. Ele honra o Filho a quem ama. Ele dá e Ele dá com abundância. Amém? Obrigado vocês aí que estão me assistindo, amigos, familiares. Um abraço, a graça e paz.